Só ele está dando sinal. Boa noite, irmãos e irmãs, Ideal Espírita. Antes do início da nossa palestra essa noite, eu gostaria de dar alguns avisos aqui da casa, alguns avisos gerais. Então, por favor, não estacionarem os veículos em frente às garagens aqui das casas, aqui na rua bem ao lado. Procure chegar pelo menos com 10 minutos de antecedência antes das palestras. Assinem o caderno de presença que se encontra ali na entrada e peguem o cartão numerado para os passes ou entreguem a ficha de tratamento. Solicitamos que desliguem os aparelhos celulares e eletrônicos. Antes do início dos trabalhos, mantenhamos de preferência em silêncio, em prece ou fazendo alguma leitura edificante. Para isso existem livros ali na entrada, disponíveis para empréstimo e também no fundo do salão. Informe na entrada se existe algum tipo de dificuldade de acesso às salas de passe devido às escadas, que providenciaremos o passe na saleta da recepção. Aceitamos as doações para a nossa campanha do quilo, a campanha Alta de Souza, os alimentos da cesta básica para as famílias assistidas, que são entregues no final de cada mês às pessoas necessitadas. Os trabalhos abertos ao público são às quintas-feiras, às 2h30 e às 20 horas, às quartas-feiras, às 2h30 e às quintas-feiras, às 20 horas. Temos também o curso do COEM, curso de orientação e educação mediúnica. É um curso noturno que ocorre às segundas-feiras, às 20 horas. E também o trabalho de evangelização infanto-juvenil, que ocorre às quintas-feiras, às 19h50, para crianças de 5 até adolescentes de 17 anos. Com isso, gostaria de fazer a prece inicial. Por favor, vamos cerrar os nossos olhos. Mentalizar o nosso Mestre Jesus, Divino Mestre, Pai Maior, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui reunidos esta noite, agradecer aos mentores da casa, nossos mentores individuais, nossos guias espirituais, sintonizando com essa energia que agora cai sobre nós, acalmando o nosso coração, aquietando a nossa mente, e pedimos licença com a oração que o Mestre nos ensinou, o Pai Nosso, para dar início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós e ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar aos nossos devedores, e não nos deixeis cair ante tantas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças e graças a Deus. Então, boa noite a todos. Nós vamos ler do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E tem um item aqui, que é o item 6, os que dizem Senhor, Senhor. E tem um trecho de Mateus muito interessante que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios?
E eu então lhes direi, em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Em seguida tem aqui um comentário da entidade espiritual que diz assim: todos os que confessam a missão de Jesus, Senhor, Senhor, todos os que confessam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas de que vale chamá-lo mestre ou Senhor quando não se segue os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque a semelhança das formas pode impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. E ele lhes responderá, não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos, em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em vez de secá-las, para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino dos céus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei, do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Não são somente salvaguarda de vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade, mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Portanto, nós vemos aqui uma mensagem muito interessante, os que dizem Senhor, Senhor. Então, existem muitas pessoas que, na verdade, frequentam a casa espírita, frequentam a igreja católica, frequentam a igreja protestante e de outras religiões ou escolas filosóficas. Permanecem por muito tempo e todas elas dizem Senhor, Senhor. Todas elas reverenciam a Deus. Todas elas se comunicam com Deus, portanto, elas adoram a Deus. No Espiritismo, adorar a Deus é pensar em Deus, não é aquele sentido de adoração que é recomendado, que é falado em outras religiões. No Espiritismo, segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos ensina de que quando nós estamos fazendo uma prece, pensando em Deus, nós estamos adorando a Deus. Não é só essa palavra no Espiritismo que muda um pouco o conceito. Existem muitas palavras, tá? Mas essa é muito interessante. Portanto, ser espírita, na verdade, não é tão simples. Por quê? Nós podemos, por exemplo, afirmar que no centro espírita existem diferentes tipos de pessoas. Mas a grande parte daqueles frequentadores, de nós todos como frequentadores da doutrina dos espíritos, quase sempre, e às vezes por larga faixa de tempo, por vários anos,
permanece assim até que ocorra alguma coisa que lhes cause mais prejuízos, preocupações, sofrimentos, e faz com que a pessoa vá observando melhor, vá se integrando melhor na comunidade cristã. Portanto, os espíritos necessitam de pessoas que sejam confiáveis, que mereçam responsabilidade. Para isso, nós temos que aceitar a doutrina dos espíritos. Inicialmente, nós estamos com problemas, senão nós não penetramos, não entramos na casa espírita. Então, nós estamos desempregados, nós estamos com problema em casa com pessoas doentes, nós estamos com esse ou aquele problema no campo sentimental, no campo material, estamos desempregados, etc. Então, devido a esses problemas, no momento preciso, nós somos conduzidos à casa espírita. Se é que nós temos um senso de moral um tanto mais amadurecido, então penetramos a casa espírita. Mas poderia ser um outro núcleo religioso, a Igreja Católica, o protestantismo, etc. Mas, segundo Kardec, o espírita tem o senso moral mais amadurecido. É por isso que ele aceita. Por quê? Senso moral amadurecido, quer dizer, ele é capaz de alijar todas as suas crenças adquiridas no passado e substituí-la pelas novas crenças em função das novidades que recebe na casa espírita, porque são notícias doutrinárias da espiritualidade através de médiuns confiáveis. O espiritismo trabalha com isso, o espiritismo contém a filosofia no seu sentido específico, como deixou Kardec lá no Livro dos Espíritos. Mas o espiritismo se baseia basicamente nas informações confiáveis dos espíritos e naquilo que é resultado de pesquisas científicas. Então tem esse aspecto. Então, nós estamos na casa espírita, nos propomos a servir a Jesus. Inicialmente, nós somos conduzidos à casa espírita pelos benfeitores espirituais. E lá no livro Os Mensageiros, o segundo livro da série de revelações do Espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Os Mensageiros, existem notícias interessantes que André Luiz obteve depois de um ano de permanência no nosso lar, já depois de ser recolhido nas regiões inferiores da espiritualidade. E lá, então, ele recebe a notícia quando um amigo seu o convida para participar de uma reunião que haveria em determinado salão, onde iria se apresentar um espírito bem mais elevado, chamado Aniceto, e ele viria dar uma palestra. E quem seriam os palestrantes? Seriam espíritos recém-desencarnados, em sua grande maioria, e que ali estavam para assistir à palestra. Na medida em que começava a palestra, Telésforo começava a falar uma série de verdades absolutas, e aqueles que ali estavam, que eram espíritos recém-desencarnados, que choravam no ambiente e que solicitavam novas oportunidades de reencarnação. Ali ele soube, pelo próprio Telésforo, a confirmação do que seu amigo já havia lhe contado, porque quando ele falou, vamos ao centro de mensageiros, ele imaginou que seria talvez um local tipo correio, tipo um local onde os postalistas exercem a sua função. Não imaginava de que ali se tratava de um ambiente composto por mestres e espíritos que se propunham a realizar um curso que era feito na prática, eles eram conduzidos. Então ele já havia lhe contado uma série de coisas a respeito. E é lá que ele ficou sabendo que todos aqueles espíritos que ali se encontravam naquela plateia, se imagina talvez mais de 200 ou 300, era muita gente. Então eles eram espíritos falidos em seus compromissos reencarnatórios, todos eles. E por que faliram? Lá ele ficou sabendo. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós pensamos como espírito. É um estudo feito por Allan Kardec, está lá no Livro dos Espíritos. Porque nós estamos ampliando a nossa visão espiritual em função do nosso conhecimento, que engloba a última experiência terrestre e as outras experiências anteriores. E, portanto, se amplia a nossa mente, se desenvolve mais a nossa sensibilidade, e nós deixamos de pensar como homens, pensamos como espíritos. E ali, quando nós estamos pensando como espíritos, nós
às vezes, antes da reencarnação, permanecemos por 10, 20, 30, 40 ou 50 anos ou mais, conforme o tipo de atividade que teremos. Temos que nos preparar. E ali nós criamos vínculos com outras entidades que vão nos auxiliar naquele período de aprendizado, de preparação para a nova encarnação. E é um compromisso muito sério. E se inclui no mapa de serviços e provações que é estabelecido para cada um de nós por ocasião da reencarnação, que é uma espécie de programa onde, de um lado, é listado as nossas responsabilidades e, do outro, as nossas provações. E ali, então, nós participamos, no nível de evolução em que nós estamos, já participamos desse programa, ou seja, nós podemos dar sugestões para que esse ou aquele fator conste do programa de reencarnação, para que nós venhamos a nos libertar da reincidência de determinados fatores, determinados atos que nós praticamos, que são indesejáveis, porque o homem, ele é reincidente em potencial, aquele que faz o mal nessa encarnação, na próxima ele vai tentar fazer de novo, porque as reencarnações anteriores, delas vêm as emoções do passado. E naquele momento em que chega aquela emoção daquele ato ruim praticado, ele pode praticar. Então nós temos que automatizar. Isso ocorre também com a prática do bem. Então lá nós somos livres para dar sugestões. É submetido aos espíritos superiores e ali passará a constar ou não aquela nossa solicitação. Então esse programa é preparado. Ali constam os elementos essenciais, se vamos casar ou não, se vamos ter filhos ou não. O Emmanuel é bem enfático, num dos seus livros, psicografados pelo Francisco Cândido Xavier, ele diz que o programa é tão bem feito, tão bem estabelecido, de que nem os nomes dos nossos filhos ficam de fora. Portanto, é muito bem preparado. Somente as atividades essenciais e as provações inevitáveis que estão relacionadas com o passado. E ali então nós colocamos sempre um item. Vou penetrar a igreja protestante na idade aproximada de 40 anos de idade, vou penetrar na casa espírita. Desde criança vou reencarnar num lar onde os pais são espíritas, ou eu vou me apresentar à casa espírita somente aos 50 anos. Então cada um tem aquela sugestão que foi formulada e foi aprovada e que consta. Então o espírita, vamos falar do espírita, porque é de onde nós temos informações. O espírita é aquele que penetra a casa espírita, porque ele solicitou, ele implorou, às vezes com lágrimas nos olhos, implorou para que constasse no programa de reencarnação a sua presença à casa espírita e que ele viesse com os característicos ideais para servir a casa espírita. Então, a maioria dos servidores, eles agem de acordo com as suas aptidões. Ele chega na casa espírita, e lá ele vai observando, ele traz aptidões do passado e vai desenvolvendo as suas atividades. Mas existem aqueles que têm atividades definidas. A verdade é que missionários, segundo Emmanuel, num dos livros também psicografados de Chico Xavier, missionários mesmos na Terra não existem a rigor. Quer dizer, eventualmente podem surgir alguns missionários, mas a rigor não existe. Somos todos endividados, que então no mundo espiritual estamos repletos de problemas para serem solucionados. E como nós somos reincidentes, nós tememos a reincidência de certos atos. E aí imploramos a oportunidade de penetrar a casa espírita no momento preciso e com os característicos ideais do organismo para trabalhar como médium, por exemplo, ou em outra atividade, de acordo com as nossas aptidões. Então, não é por acaso que o cidadão penetra a casa espírita. Mas como Deus nos dá liberdade plena de ação durante o período de reencarnações, durante o período da nossa vida na Terra, e nós esquecemos o passado pela amnésia que é formada no momento da junção dos gametas que se estabelece no momento da reencarnação. E aí, então nós somos abençoados com o mundo que nos apresenta uma série de fatores que vão nos integrar com o passado. E as reminiscências do passado, as emoções do passado se apresentam. No momento preciso nós estaremos na casa espírita. Não existe absolutamente falhas no programa de reencarnação.
E aí nós vamos, e como somos livres de pensamento e, consequentemente, de ações, nós somos totalmente livres para decidir se seremos os ceareiros da seara de Jesus, seremos os trabalhadores do Cristo ou não. Nós somos livres. Recebemos as primeiras instruções e quase sempre nos empolgamos com as notícias doutrinárias e depois simplesmente decidimos não penetrar na casa espírita. E o André Luiz ficou sabendo de que a grande maioria dos frequentadores da casa espírita se transforma em desertores da oportunidade que foi implorada por eles. Dali porque aquele salão imenso da palestra de Telésforo estava repleto de pessoas desencarnadas e falidas em seus compromissos. E chorando, desesperados, buscando novas oportunidades. Portanto, ser cristão não é tão simples. Hoje é muito melhor ser cristão do que no tempo do Cristo, porque naquele tempo muitos tiveram que reencarnar para se transformar nas cartas vivas escritas por Jesus e depois dar a sua vida por amor ao Evangelho. E hoje nós temos notícias dos Espíritos de que é muito mais importante permanecermos trabalhando por 10, 20, 30, algumas décadas, do que dar a vida por amor ao Evangelho. Então, o mais importante é o trabalho. E aquele que penetra a casa espírita e começa a ter consciência dessas realidades, dessas revelações importantes, ele estará sendo vitorioso quando permanece na casa espírita e se transforma no trabalhador efetivo da seara de Jesus. Portanto, não é simples. Todos nós vamos dizer Senhor, Senhor. No entanto, será que nós estamos indo à casa espírita e renunciando alguns problemas que ocorrem no ambiente familiar? Eu estive ontem dando uma palestra lá em São Paulo, em um outro centro. Pedi licença aqui para introduzir o que eu achei muito interessante. E comecei antes da palestra, uns 10, 15 minutos, conversar com uma senhora que estava lá sempre, semanalmente, no seu posto de trabalho. E ela, na medida em que conversava, me falava que tinha 2 filhos, e eram 19, 20 anos. Quer dizer, até os 17, 18, eles frequentaram a casa espírita juntamente com ela. E hoje, debandaram da casa espírita, não querem saber da casa espírita. E ela é assídua na frequência. E eles convidaram para que ela faltasse ao centro espírita, exatamente porque no Dia das Mães, eles queriam almoçar com ela num restaurante, que já haviam estruturado todo o convite, já seria uma grande alegria, e ela simplesmente pediu para os filhos que, se quisessem levá-la a um jantar após as 9h30 da noite, ela tinha compromisso marcado, então ela estaria à disposição deles. E eles ficaram resmungando. Então, ela falou para mim que chora muito na sua residência, devido a essas renúncias em que ela é obrigada a realizar e manter o compromisso na casa espírita. Agora, os trabalhadores da seara de Jesus, será que todos estão predispostos a renunciarem a festas de aniversários de filhos, de netos, a festa de casamento do sobrinho, do parente, ao churrasco do parente próximo, para comemorar isso ou aquilo, e tantas coisas que existem no nosso meio. E se o espírita não renunciar por amor ao trabalho na doutrina espírita, ele estará cometendo um grande engano, porque ele está no lugar certo, ele está na casa espírita, ele está se iniciando como trabalhador. Agora, será que ele é o trabalhador de confiança da espiritualidade? Nós que somos criaturas imperfeitas aqui na Terra, nos sentimos felizes quando aqueles que eventualmente têm que nos servir, nos servem com responsabilidade, passamos a admirá-los, a respeitá-los, a reverenciá-los, beneficiá-los sempre que possível. Imaginem Jesus, imaginem a espiritualidade. Será que eles estão predispostos a confiar responsabilidades àqueles que frequentam a casa espírita, tão somente no dia em que eles não têm absolutamente nada de importante para fazer no ambiente familiar? Então aí está o grande
Nós podemos interpretar esse trecho do Evangelho para os dias atuais. Então, o trabalhador da seara do Cristo, ele tem que encarar o trabalho assumido na instituição, por pequeno que seja, por mais simples, inexpressivo que pareça, ele tem que encarar como se fosse uma atividade da sua própria profissão. Ele tem que aprender a perder no mundo. Nós sempre ganhamos muitas coisas, nos sentimos felizes. E quando nós perdemos? Nós temos que aprender a perder. Para aprender a perder, nós temos que saber renunciar. Portanto, assumir o trabalho para o Cristo significa um dos fatores mais importantes da nossa vida. Portanto, é assim que será o espírita do futuro. Mas, na atualidade, já existem muitos espíritas que agem desta forma. Aquela senhora a que eu me referi, ela vista por milhares, talvez centenas de pessoas, talvez ninguém pudesse imaginar de que ela chora tanto em sua residência, devido às renúncias que tem que realizar para manter o compromisso simples que ela tem nas suas atividades da casa espírita. Então, no espiritismo, tudo é diferente daquilo do nosso mundo material. Às vezes nós desempenhamos uma função pouco expressiva, de pouca produção, e o outro está lá no patamar, ele aparece muito mais. Na sociedade, então, se valoriza aquele que mais aparentemente produz, aquele que realiza, aquele que faz grandes coisas. Grandes coisas do ponto de vista espiritual é aquilo que reside dentro de nós. Eu posso desempenhar funções extremamente simples dentro de uma casa espírita e me esforçar muito para que eu realize com amor, realize bem feita aquela tarefa, por mais simples que seja aquela atividade. E aquela terá muito mais valor do que aquela suposta atividade onde o elemento aparece tanto e mostra tanto o que realiza em benefício de tantas criaturas. Portanto, é necessário que venhamos sempre, cada vez mais, nos instruindo no ambiente espiritista, a fim de que possamos perceber a mensagem de Jesus. Colocar em prática esses ensinamentos é extremamente difíceis nos dias atuais. Nós podemos sair pelas cidades, pelas ruas, nos declarando cristãos, nos declarando espíritas. Evidentemente, no passado distante, nós poderíamos ser mortos. Hoje não, nós estamos mais livres. Mas será que nós, que dizemos Senhor, Senhor, que penetramos a casa espírita de vez em quando, eu me refiro àqueles que evidentemente só comparecem quando necessitam de alguma coisa, como se a casa espírita fosse um pronto-socorro semelhante ao do SUS, onde nós vamos repentinamente quando ficamos doentes e lá só aparecemos no dia em que estivermos em semelhantes condições. Na casa espírita é diferente. Nós somos chamados à casa espírita porque consta naquele programa de reencarnação que foi objeto do nosso pedido, da nossa solicitação. E quando nós perdemos e retornamos para o mundo espiritual, nós vamos chorar, igual choraram os amigos de André Luiz e aquela multidão imensa de entidades espirituais falidas em seus compromissos, simplesmente porque reincidiram em seus erros do passado. Foram reincidentes em potencial e simplesmente acumulando os seus débitos, onde poderiam já estar se preparando para as futuras reencarnações, ali estavam com sérios problemas de consciência. No mundo dos espíritos é assim, nós retornamos com a sensibilidade plena do espírito. Aqui nós temos um pequeno percentual de sensibilidade que é relativa ao corpo físico, suficiente para nos mantermos no mundo material. Quando nós chegamos no mundo dos espíritos, de posse da sensibilidade plena, nós começamos a verificar de que tudo que nós praticamos de bom vem em nosso benefício, ocorrem coisas que geram benefícios em nosso favor, inclusive o próprio ambiente onde vamos viver está diretamente relacionado e automaticamente relacionado com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, com os nossos atos. Não existe injustiça. E aí então nós, às vezes, se praticamos atos reprováveis,
eles vêm imediatamente e assolam a nossa consciência. E os Espíritos dizem que nós geramos o que eles chamam de o complexo de culpa. E todos nós, quando temos o complexo de culpa aumentando, temos o dever de combatê-lo. Mas nós não temos sempre as forças necessárias para combatê-lo, e esse complexo de culpa vai gerando no corpo espiritual aquilo que os Espíritos chamam de zona de remorso. Os atos reprováveis praticados passam a gerar automaticamente manchas no corpo espiritual e mais tarde irão se refletir como enfermidades do corpo físico nas próximas reencarnações. Portanto, as próprias doenças nossas são fruto do nosso pensamento, da nossa conduta, dos nossos erros milenares que se estendem através das reencarnações. Portanto, bem-aventurados aqueles que permanecerem na casa espírita e não se transformem em desertores, que saibam perder, aprender a perder, que saibam aprender a perdoar, esquecer as ofensas que eventualmente lhes sejam dirigidas, os prejuízos sejam de ordem material ou de ordem sentimental. Bem-aventurados aqueles que têm o hábito da oração, da prece todos os dias e, portanto, estão conectados com Deus, com o Cristo, com os espíritos que trabalham para o Cristo, porque eles serão bem-aventurados em toda a sua vida, porque ao trabalhador, e tudo que realizamos nesse sentido significa trabalho. É mais uma outra palavra também, que é utilizada na doutrina espírita, muito facilmente encontrada nas mensagens de Emmanuel, onde ele substitui a palavra caridade pela palavra trabalho. Portanto, a palavra trabalho no Espiritismo tem um conceito diferente, é uma realização boa. E o que é uma boa realização? Até um pensamento que nós fizermos em benefício do nosso próximo já é um trabalho. Portanto, é a caridade, simplesmente. Então, bem-aventurados aqueles que entenderem a palavra caridade, porque Kardec recebeu a informação em primeira mão de que fora da caridade não há salvação. Muito obrigado a todos por suportarem a minha presença. Muito obrigado. Vamos, então, nos manter por alguns instantes, fazer as nossas vibrações, pedir a Deus, a Jesus, que nos abençoe a todos nesta noite, em que estamos tendo contato com o Evangelho de Jesus, e que Jesus permita que os seus mensageiros espirituais nos acompanhem, permaneçam ao nosso lado, nos deem instruções nos dias que se seguirão a partir de amanhã, para que tudo que formos fazer, possamos tomar decisões com calma, decisões seguras, atendendo a voz da consciência, da honestidade, da simplicidade, do amor aos nossos semelhantes. Roguemos também a Jesus que abençoe os nossos irmãos que que tiveram oportunidades de ouvir o Evangelho, de participar de reuniões evangélicas, mas que decidiram não participar simplesmente por vontade própria, para que eles tenham novas oportunidades, assim como nós estamos tendo sempre novas chances de termos o nosso reencontro com os seus ensinamentos. Roguemos a Jesus que abençoe os nossos irmãos que sofrem, perambulando pelas vias públicas, porque são os maiores necessitados da sociedade. Eles necessitam de tudo, e que eles tenham uma chance, uma oportunidade de saber que o sofrimento é sempre passageiro, e que eles coloquem em suas mentes de que tudo irá passar, porque Deus, em sua misericórdia, está nos auxiliando a todos, mas nós precisamos reconhecer que devemos buscar a Deus primeiro, para que Deus e os espíritos amigos possam nos auxiliar. E também vamos fazer uma prece, aquela que Jesus nos ensinou, finalizando a nossa palestra. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas dívidas,
assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus.